O câncer de intestino é um problema sério que muitas pessoas não conhecem bem. Ele pode acontecer tanto no intestino grosso quanto no reto. Quando descoberto tarde demais, pode ser muito difícil de tratar. Muita gente só procura ajuda quando os sintomas já estão avançados. Por isso, é importante saber identificar os sinais desde cedo. Quanto antes você perceber algo diferente no seu corpo, maiores são as chances de tratamento eficaz. Fique atento aos sinais que vamos explicar aqui, pois eles podem salvar sua vida ou a de alguém próximo. Não ignore esses alertas, mesmo que pareçam pequenos no começo. Um dos primeiros sinais desse tipo de câncer é a mudança no funcionamento do intestino. Isso pode incluir diarreia frequente ou prisão de ventre que não passa com facilidade. Se você notar que está indo ao banheiro mais vezes do que o normal ou sentindo dificuldade para evacuar, isso pode ser um sinal importante. Às vezes, a pessoa acha que é só uma fase ruim ou algo passageiro, mas essas mudanças podem indicar algo mais sério. É essencial prestar atenção nesses detalhes, principalmente se durarem várias semanas sem melhorar. Outro sintoma comum é a presença de sangue nas fezes. Esse é um sinal que muitas pessoas evitam comentar por vergonha ou medo, mas ignorá-lo pode ser perigoso. O sangue pode aparecer em diferentes cores, como vermelho vivo ou escuro, quase preto. Cada tom pode indicar um tipo diferente de problema no intestino. Se você notar esse sintoma, não espere para procurar ajuda médica. Lembre-se de que é sempre melhor prevenir do que remediar. Dores na barriga também podem ser um indício de problemas no intestino. Elas geralmente vêm acompanhadas de inchaço ou cólicas frequentes. Algumas pessoas sentem como se tivesse uma pedra presa na barriga, enquanto outras relatam desconforto após comer certos alimentos. Se essas dores começarem a atrapalhar sua rotina, é hora de consultar um médico. Não subestime o que seu corpo está tentando te dizer. Além disso, a perda de peso sem motivo aparente é outro sintoma que merece atenção. Se você emagreceu bastante sem estar fazendo dieta ou exercícios, isso pode ser um sinal de alerta. O corpo pode estar lutando contra algo maior, e essa mudança repentina no peso pode ser um reflexo disso. Fique de olho nesse detalhe, especialmente se vier junto com outros sintomas mencionados. Cansaço constante também pode ser um indicativo de câncer de intestino. Esse cansaço não é como aquele que sentimos depois de um dia corrido ou uma noite mal dormida. É um cansaço profundo, que não melhora mesmo com descanso. Muitas vezes, ele está ligado à anemia, que ocorre quando o corpo perde sangue aos poucos sem que a pessoa perceba. Se você se sentir esgotado o tempo todo, vale a pena investigar mais a fundo. Por fim, mudanças no formato das fezes também podem ser um sinal preocupante. Fezes finas ou com formatos estranhos podem indicar que algo está pressionando o intestino. Essa alteração pode parecer pequena, mas ela pode ser um alerta inicial de problemas mais graves. Preste atenção em como seu corpo responde e não hesite em buscar ajuda se algo parecer fora do normal. Como você viu até aqui, os sinais do câncer de intestino podem ser sutis, mas estão lá. Eles podem aparecer de formas diferentes em cada pessoa, mas o importante é ficar atento. No próximo bloco, vamos explorar como esses sintomas podem variar dependendo da idade e do histórico de saúde de cada um. Continue acompanhando para entender melhor como identificar esses sinais precocemente. A idade é um fator importante quando falamos de câncer de intestino. Embora ele possa acontecer em qualquer fase da vida, pessoas acima dos 50 anos têm mais chances de desenvolver a doença. Isso não significa que os jovens estejam livres do risco. Cada vez mais casos têm sido diagnosticados em pessoas mais novas, especialmente por conta de hábitos alimentares e estilo de vida pouco saudáveis. Por isso, independentemente da sua idade, é essencial estar atento aos sinais que seu corpo dá. O histórico familiar também desempenha um papel crucial. Se alguém na sua família já teve câncer de intestino, suas chances de desenvolver a doença aumentam significativamente. Isso acontece porque algumas condições genéticas podem ser passadas de geração em geração. Se você sabe que há casos na sua família, converse com seu médico sobre isso. Ele pode recomendar exames preventivos mais cedo para garantir que tudo está bem. Prevenir sempre será melhor do que remediar. Outro ponto importante é o impacto da alimentação nesse tipo de câncer. Uma dieta rica em gorduras, processados e carne vermelha pode aumentar as chances de problemas no intestino. Por outro lado,
Alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e grãos integrais, ajudam o intestino a funcionar melhor. Muitas vezes, pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer uma grande diferença na saúde geral do corpo. Não subestime o poder de uma alimentação equilibrada. O sedentarismo também é um vilão silencioso. Quem passa muito tempo sentado ou tem uma rotina com pouca atividade física corre mais riscos. O movimento é essencial para manter o intestino funcionando corretamente. Atividades simples, como caminhar ou praticar exercícios leves, podem melhorar muito a saúde digestiva. Não é preciso se tornar um atleta para colher os benefícios de uma vida mais ativa. Comece devagar e veja como seu corpo responde. Além disso, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo estão diretamente ligados ao aumento do risco de câncer de intestino. Esses hábitos prejudicam o corpo de várias maneiras, enfraquecendo o sistema imunológico e criando um ambiente propício para doenças. Se você bebe ou fuma regularmente, talvez seja a hora de repensar essas escolhas. Reduzir ou eliminar esses hábitos pode trazer benefícios enormes para a sua saúde a longo prazo. Outro fator que muitas pessoas ignoram é o estresse. Ele pode afetar o funcionamento do intestino de maneira surpreendente. Quando estamos sob pressão constante, o corpo libera hormônios que podem alterar o ritmo digestivo. Isso pode resultar em sintomas como diarreia, prisão de ventre e até mesmo dores abdominais. Aprender a lidar com o estresse, seja por meio de meditação, hobbies ou outras técnicas, pode ajudar a proteger sua saúde intestinal. Exames preventivos são uma forma poderosa de identificar problemas antes que eles se agravem. A colonoscopia, por exemplo, é um exame que permite ao médico examinar o interior do intestino e detectar alterações precoces. Apesar de muitas pessoas terem receio de realizá-lo, esse procedimento é seguro e pode salvar vidas. Se você está na faixa de risco ou apresenta sintomas preocupantes, não hesite em conversar com seu médico sobre a necessidade de exames. Por fim, vale lembrar que cuidar da saúde intestinal não é apenas uma questão de evitar doenças. Um intestino saudável contribui para o bem-estar geral do corpo. Ele influencia desde a absorção de nutrientes até o funcionamento do sistema imunológico. Ao adotar hábitos saudáveis e prestar atenção aos sinais do corpo, você estará investindo em uma vida mais equilibrada e feliz. No próximo bloco, vamos falar sobre mitos e verdades relacionados ao câncer de intestino. Continue conosco para aprender ainda mais. Muitos mitos giram em torno do câncer de intestino, e é importante separar o que é verdade do que é apenas especulação. Um dos mitos mais comuns é a ideia de que só pessoas idosas precisam se preocupar com essa doença. Embora seja verdade que a idade avançada aumenta os riscos, jovens também podem ser diagnosticados, especialmente se tiverem outros fatores de risco, como histórico familiar ou hábitos pouco saudáveis. Não subestime os sinais só porque você é jovem. Outro mito diz respeito aos exames preventivos. Algumas pessoas acreditam que fazer uma colonoscopia é arriscado ou desnecessário se não sentirem nenhum sintoma. Na verdade, esse exame é seguro e pode identificar problemas antes mesmo que eles causem desconforto. Muitos casos de câncer de intestino são descobertos justamente por meio desse tipo de acompanhamento regular. Não espere sentir dor para buscar ajuda médica. A prevenção começa antes que os sintomas apareçam. Há também quem pense que o sangue nas fezes sempre está relacionado a hemorroidas. Embora as hemorroidas sejam uma causa comum de sangramento, isso não significa que elas sejam a única explicação possível. Ignorar esse sintoma pode levar ao diagnóstico tardio de algo mais grave. Se você notar qualquer alteração no sangue presente nas fezes, como cor ou frequência, procure um médico imediatamente. Melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pelo descaso. Alguns ainda acreditam que o câncer de intestino é algo que acontece do nada, sem nenhuma relação com os hábitos diários. Essa crença é equivocada. Fatores como alimentação, atividade física e até mesmo o estresse podem influenciar diretamente o desenvolvimento da doença. Adotar um estilo de vida equilibrado não é garantia absoluta de que você nunca terá câncer, mas certamente reduz os riscos de forma significativa. Cuidar do corpo é cuidar do futuro. Outro ponto que gera confusão é a ideia de que todos os tipos de câncer de intestino têm os mesmos sintomas. Na verdade, os sinais podem variar dependendo da localização do tumor. Por exemplo,
Tumores no reto tendem a causar sangramento mais visível, enquanto tumores no intestino grosso podem levar a mudanças no formato das fezes ou desconforto abdominal prolongado. Entender essas diferenças pode ajudar tanto pacientes quanto médicos a agirem de forma mais rápida e eficaz. Também existe a falsa ideia de que o tratamento para o câncer de intestino é sempre invasivo e doloroso. Claro, alguns procedimentos podem ser complexos, mas a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Há opções como cirurgias minimamente invasivas, quimioterapia mais tolerável e até tratamentos personalizados. O importante é que o diagnóstico precoce abre portas para alternativas mais simples e menos agressivas. Quanto antes o problema for detectado, melhores serão as chances de recuperação. Por outro lado, algumas verdades sobre o câncer de intestino merecem destaque. Uma delas é que o diagnóstico tardio realmente dificulta o tratamento. Quando o tumor já está em estágios avançados, ele pode ter se espalhado para outras partes do corpo, tornando o combate à doença muito mais complicado. Isso reforça a importância de procurar ajuda médica assim que surgirem os primeiros sinais. Não adie aquilo que pode salvar sua vida. Finalmente, é verdade que o apoio emocional faz toda a diferença durante o tratamento. Enfrentar uma doença como o câncer pode ser desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ter uma rede de apoio formada por familiares, amigos ou grupos de suporte pode ajudar o paciente a lidar melhor com os desafios. Além disso, manter uma atitude positiva e seguir as orientações médicas à risca são passos fundamentais para vencer essa batalha. No próximo bloco, vamos explorar como pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar a prevenir o câncer de intestino. Prevenir o câncer de intestino pode começar com mudanças simples no dia a dia. Uma das primeiras atitudes é adotar uma alimentação mais equilibrada. Incluir alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais, faz toda a diferença. As fibras ajudam o intestino a funcionar melhor, reduzindo o tempo que as substâncias nocivas ficam em contato com as paredes do órgão. Além disso, elas contribuem para manter o peso saudável, o que também é importante para a saúde geral. Outro passo fundamental é diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Esses produtos geralmente contêm conservantes, corantes e gorduras trans que podem prejudicar o intestino. Salsichas, bacon, embutidos, alimentos fritos são exemplos de itens que devem ser consumidos com moderação. Trocar essas opções por alimentos frescos naturais pode parecer um desafio no começo, mas os benefícios compensam o esforço. Seu corpo vai agradecer a longo prazo. Beber água suficiente também é essencial para manter o intestino funcionando bem. A hidratação adequada ajuda a suavizar as fezes, facilitando a evacuação e reduzindo o risco de problemas como prisão de ventre. Muitas pessoas não percebem que estão desidratadas até sentirem sintomas físicos claros, como cansaço ou dores de cabeça. Carregar uma garrafinha de água ao longo do dia é uma maneira prática de lembrar de se hidratar regularmente. Além da alimentação, movimentar o corpo é outra peça-chave na prevenção. Atividades físicas regulares, mesmo que leves, estimulam o intestino a trabalhar de forma eficiente. Caminhadas, alongamentos ou até mesmo dançar enquanto escuta música são formas divertidas de se mexer. O importante é evitar o sedentarismo, que pode causar lentidão no funcionamento digestivo e aumentar o risco de doenças. Controlar o estresse também deve fazer parte dessa rotina. Quando estamos sob pressão constante, o corpo libera hormônios que podem afetar o ritmo intestinal. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou yoga, pode ajudar a acalmar a mente, consequentemente, o intestino. Até mesmo hobbies como pintura, jardinagem ou leitura podem ser ótimos aliados contra o estresse. Dedique um tempo para cuidar de si mesmo sem culpa. Evitar o consumo excessivo de álcool e abandonar o tabagismo são outras medidas importantes. Ambos os hábitos não apenas aumentam o risco de câncer de intestino, mas também prejudicam outros órgãos vitais. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e buscar ajuda para parar de fumar pode parecer difícil no início, mas existem muitos recursos disponíveis para apoiar quem deseja mudar. Pequenos passos já fazem diferença. Realizar exames preventivos regularmente é outro ponto crucial. Mesmo que você não sinta nenhum sintoma, marcar consultas periódicas com seu médico pode identificar problemas antes que eles se tornem graves.
A colonoscopia, por exemplo, permite detectar alterações precoces no intestino, em alguns casos, remover pólipos antes que se transformem em tumores. Não tenha medo de perguntar ao seu médico sobre a frequência ideal desses exames com base no seu histórico de saúde. Por fim, compartilhar informações sobre prevenção com amigos e familiares pode salvar vidas. Muitas pessoas ainda não sabem o suficiente sobre o câncer de intestino ou subestimam seus riscos. Ao conversar sobre o assunto, você ajuda a espalhar conhecimento e incentiva outras pessoas a cuidarem melhor de sua saúde. No próximo bloco, vamos explorar como o diagnóstico precoce pode mudar completamente o prognóstico da doença. Continue conosco para entender mais sobre esse tema tão importante. O diagnóstico precoce é uma das armas mais poderosas contra o câncer de intestino. Quando identificado em estágios iniciais, antes que o tumor tenha chance de crescer ou se espalhar, as chances de tratamento bem-sucedido aumentam consideravelmente. Infelizmente, muitas pessoas só procuram ajuda quando os sintomas já estão avançados, o que complica o quadro e limita as opções de tratamento. Por isso, estar atento aos sinais desde o início é essencial para garantir um futuro mais saudável. Um dos grandes benefícios do diagnóstico precoce é a possibilidade de realizar procedimentos menos invasivos. Em estágios iniciais, o tumor pode ser removido por meio de cirurgias simples, sem a necessidade de intervenções mais complexas. Além disso, a recuperação costuma ser mais rápida e com menos complicações. Isso significa que o paciente pode voltar à sua rotina normal mais cedo, com menos impacto na qualidade de vida. A diferença entre detectar a doença cedo ou tarde pode ser enorme. Outra vantagem importante é a redução da necessidade de tratamentos agressivos. Quando o câncer é descoberto em fases avançadas, muitas vezes é necessário combinar cirurgias, quimioterapia e radioterapia para tentar controlar a doença. Esses tratamentos podem ser fisicamente desgastantes e emocionalmente desafiadores. No entanto, com um diagnóstico precoce, algumas dessas etapas podem ser evitadas ou simplificadas, tornando o processo mais leve para o paciente. Cada passo dado antes faz toda a diferença. Além disso, o diagnóstico precoce também oferece mais tempo para planejar o tratamento com calma. Quando a doença é descoberta em estágios avançados, as decisões precisam ser tomadas rapidamente, o que pode gerar estresse tanto para o paciente quanto para a equipe médica. Já em casos iniciais, há mais espaço para discutir opções, avaliar riscos e escolher a melhor abordagem. Isso permite que todos envolvidos no processo estejam mais preparados para enfrentar o desafio. Também é importante destacar que o diagnóstico precoce pode evitar complicações graves no futuro. Um tumor pequeno e localizado tem muito menos chance de afetar outros órgãos ou sistemas do corpo. Quando o câncer se espalha, ele pode comprometer funções vitais, como a digestão, a absorção de nutrientes e até mesmo o funcionamento do sistema imunológico. Identificar o problema antes que isso aconteça pode proteger o corpo de danos irreversíveis. Para garantir esse diagnóstico, é fundamental superar o medo de ir ao médico. Muitas pessoas adiam consultas por receio de receber más notícias, ou por desconforto com exames como a colonoscopia. No entanto, é importante lembrar que esses procedimentos são seguros e projetados para ajudar, não para causar mais preocupações. Se você sente algum sintoma ou está na faixa de risco, buscar ajuda médica é sempre o melhor caminho. Sua saúde vale mais do que qualquer incômodo momentâneo. Outro ponto crucial é confiar nos profissionais de saúde. Médicos especializados em gastroenterologia têm o conhecimento e as ferramentas necessárias para investigar qualquer sinal suspeito. Eles podem orientar sobre os exames mais adequados e acompanhar o caso com atenção. Não hesite em fazer perguntas durante as consultas ou pedir explicações claras sobre os procedimentos. Quanto mais informado você estiver, melhor será a sua jornada de cuidados. Por fim, lembre-se de que o diagnóstico precoce não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. Ao priorizar exames regulares e compartilhar sua experiência com outras pessoas, você contribui para criar uma cultura de prevenção. Muitos ainda subestimam a importância de cuidar do intestino, mas histórias reais podem inspirar mudanças. Receber um diagnóstico de câncer de intestino pode ser uma experiência avassaladora. Além das preocupações com o corpo e o tratamento, muitas pessoas enfrentam desafios emocionais profundos.
O medo do desconhecido, a ansiedade sobre o futuro e até mesmo sentimentos de culpa ou frustração podem surgir nesse momento. É importante entender que essas reações são normais, que buscar apoio emocional faz parte do processo de cura. Ninguém precisa enfrentar essa jornada sozinho. O papel da família e dos amigos é fundamental nesses momentos. Ter alguém com quem conversar, compartilhar medos e receber palavras de incentivo pode aliviar o peso emocional. Muitas vezes, familiares se tornam cuidadores, ajudando em tarefas diárias, acompanhando consultas médicas ou simplesmente oferecendo companhia. Esse suporte cria uma rede de segurança que fortalece o paciente durante os momentos mais difíceis. Mesmo pequenos gestos, como um abraço ou uma mensagem carinhosa, podem fazer toda a diferença. Além do apoio familiar, grupos de suporte também são uma ferramenta poderosa. Participar de encontros com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes pode ajudar a reduzir o isolamento. Esses grupos oferecem um espaço seguro para trocar experiências, aprender com histórias de superação e até mesmo rir juntos em meio às dificuldades. Saber que não está sozinho na luta contra o câncer pode trazer conforto e motivação para continuar. Acompanhamento psicológico também é altamente recomendado. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudar o paciente a lidar com as emoções intensas que surgem durante o diagnóstico e o tratamento. Eles oferecem estratégias para gerenciar o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão, que pode aparecer em alguns casos. A terapia também pode ajudar o paciente a encontrar maneiras de manter uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Para os cuidadores, como familiares e amigos próximos, também é essencial buscar apoio emocional. Acompanhar alguém com câncer pode ser fisicamente e emocionalmente exaustivo. Muitas vezes, os cuidadores negligenciam suas próprias necessidades enquanto se dedicam ao outro. Participar de grupos de apoio para cuidadores ou buscar terapia individual pode ajudá-los a manter o equilíbrio e seguir apoiando seu ente querido de forma saudável. Outro aspecto importante é aprender a aceitar ajuda. Algumas pessoas têm dificuldade em pedir ou receber suporte, seja por orgulho ou pelo desejo de não incomodar os outros. No entanto, aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Permite que outras pessoas façam parte da jornada e criem conexões ainda mais profundas. Deixe que aqueles ao seu redor sejam parte da solução. Manter atividades prazerosas também pode ajudar a melhorar o bem-estar emocional. Ler um livro, assistir a filmes, praticar hobbies ou simplesmente passar tempo ao ar livre são maneiras de distrair a mente e recarregar as energias. Essas pausas no dia a dia podem proporcionar momentos de leveza e esperança, mesmo em meio ao tratamento. Não subestime o poder de pequenas alegrias para levantar o espírito. Por fim, lembre-se de que o emocional e o físico estão profundamente conectados. Quando você cuida da saúde mental, está contribuindo diretamente para o sucesso do tratamento. Estudos mostram que pacientes que mantêm uma atitude positiva e recebem apoio emocional adequado tendem a responder melhor aos procedimentos médicos. Cuide de si mesmo como um todo, buscando equilíbrio entre corpo, mente e coração.